tarde a todos. Bom, pessoal, é um prazer aí de ter todos vocês aqui com a gente logo depois do almoço. Outra palestra Café com Ciência. Deixa eu lembrar que nós temos algumas palestras aí ao longo para terminar esse ano, fiquem atentos. Semana que vem nós vamos ter uma palestra que vai estar falando justamente sobre luz de terra rara. Então, não deixe de vir aqui, a gente ouve falar bastante, qual é a importância geopolítica disso, para que serve, etc. Então, vocês vão ter a oportunidade de estar vendo aqui, assistir uma palestra de um geólogo comentando aí sobre a importância geopolítica também dos rios de terra rara e as aplicações. Então, fica o convite para vocês também para a semana que vem. Sei que a gente vai ter algumas palestras em sequência, apesar de, em geral, ser a cada 15 dias. E hoje a gente tem o prazer de ter uma colega nossa do Instituto de Química, a professora Andréa Rodrigues Chaves. Ela é professora do Instituto de Química, como eu disse há pouco, pesquisadora do CNPq, nível 2. Ela fez a licenciatura e bacharelado ao mesmo tempo em Química, lá na USP de Ribeirão Preto, e entrou no doutorado lá também direto. E aí ela fez o doutorado na USP de Ribeirão Preto e também depois fez um pós-doutorado lá. Ela é professora no Instituto de Química desde 2013, então a gente considera uma jovem colega, né? É um pouquinho jovem, não é 0% jovem, mas é jovem aqui, né? Tem um pouquinho mais de 10 anos aí na jogada. Ela é membro do corpo editorial de 3 revistas, entre elas a Journal of Brazilian Chemical Society. Ela tem 80 artigos publicados, mais de 1000 citações, tem 2 patentes solicitadas nos últimos 2 anos. Estou vendo que as atividades com patente estão começando a sair. Isso é muito importante. Como orientadora principal, ela já orientou 11 mestres e 5 doutores, né? Atua na área de química analítica, métodos cromatográficos e espectrometria de massa. A gente estava conversando há pouco que ela acabou começando a atuar mais agora, quando ela entrou no Instituto de Química aqui, né? Ela é coordenadora do Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas, o LACEN, do Instituto de Química da UFG. Em nome de todo Café com Ciência, é um prazer tê-la aqui, professora. Muito obrigada, Andres, pela apresentação. Muito obrigada a todos pela presença. É uma honra poder falar aqui com vocês hoje dentro do Instituto de Física. A gente acompanha esse trabalho de vocês, menos assiduamente do que gostaria, né? As múltiplas funções nossas muitas vezes não permitem. Ele esqueceu de falar que, além de professora, né, sou esposa do professor Silvio aqui também, mas não foi isso que motivou o convite, né, Andres? E mãe de 2 crianças, então, assim, é difícil conciliar tudo que a gente tem vontade de fazer, mas eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouquinho do que a gente faz cientificamente, né, fora do horário de mãe e esposa, o que a gente tem feito dentro do nosso laboratório. E essa abordagem que eu trouxe aqui é um dos pontos que a gente tem atuado dentro do nosso grupo. Como o professor Andres mesmo mencionou, eu sou uma das coordenadoras do Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas, antigo LACEN, né? Hoje a gente está em fase de mudança para o nossa nova casa, né, um novo prédio, que é o Centro de Excelência em Estudos Moleculares, Energia e Petróleo, CEMEP, que está instalado lá no Parque Tecnológico. O primeiro prédiozinho, quando vocês entram, o primeiro prédio à direita. Somos lá vizinhos do LIFE, né? Então, estamos nessa etapa de mudança. Vocês vão, a partir de agora, ouvir falar mais do CEMEP do que do LACEN, tá? Então, a gente migra, novos poderes, novas responsabilidades, né? Muito mais trabalho. Mas a gente está, como ele disse, não tão nova, mas já com um bom caminho ainda pela frente. A gente ainda tem muito para contribuir dentro da UFG. Eu preparei para apresentar aqui para vocês hoje um pouquinho do que a gente trabalha na área de biomarcadores, mais especificamente com o que a gente chama de imageamento químico. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho das imagens, como que a gente tem imagens dentro da química, né? Então, para falar isso, eu tenho que falar um pouquinho para vocês das ciências ômicas, né? Acho que todos aqui já devem ter escutado falar desse termo, né? O que é essas ciências ômicas, né? O ômix é uma palavra de origem grega que significa total ou completo. Então, quando a gente fala em ciências ômicas, a gente está tentando falar de um estudo
global, um estudo mais aprofundado, que imprime uma fotografia mais completa do que os procedimentos tradicionais de estudos dedicados, voltados a uma finalidade só. As ciências ômicas hoje está em moda, está em voga, a gente ouve falar esse termo muito, né? Por quê? Porque ela é vista como uma das ferramentas bem promissoras para estudos em diagnósticos, medicina personalizada, descobertas de novas drogas e desenvolvimento de novas terapias. Então, é uma área da ciência que visa esse aprofundamento, esse casamento, avaliar não só especificamente cada área da ciência ou cada molécula em si, mas ver o papel daquela entidade dentro de um organismo total. A gente trabalha dentro das ciências ômicas, a gente tem diferentes vertentes, mas lá no nosso grupo a gente tem trabalhado com a metabolômica, a proteômica e a lipidômica, que são as ciências ômicas voltadas para os metabólitos, proteínas e lipídios que possuem alguma função ou têm alguma característica dentro do macro, dentro do organismo. Dentro desse contexto das ciências ômicas, a gente tem se dedicado à avaliação de câncer, doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares e diabetes. Tá? Então, assim, nosso grupo tem diferentes atuações, diferentes trabalhos, e essas são algumas das vertentes que a gente tem se dedicado ao longo desses anos. O objetivo das ciências ômicas é a identificação, descrição e quantificação de moléculas e processos que contribuem com uma determinada função. Então, como vou mostrar aqui para vocês na sequência, a gente tem técnicas, ferramentas instrumentais que permitem a gente avaliar dentro de algum determinado uma determinada amostra biológica, como que essas moléculas atuam, como que essas moléculas contribuem para determinados processos biológicos que são desenvolvidos, sejam eles resultados que venham resultar em alguma comorbidade ou alguma doença, ou sejam eles dentro de um processo bioquímico natural, tá? Então, é esse o nosso maior objetivo, tentar identificar essas moléculas, buscar essas moléculas e ver qual o papel dessas moléculas dentro daquele organismo, qual a sua importância para aquele organismo. Essas moléculas que influenciam esses processos biológicos, sejam eles positivamente ou negativamente, essa influência, elas são denominadas biomarcadores. Tá? Então, quando a gente fala em biomarcador, a gente está falando em algumas classes, em determinadas moléculas que se sobressaem, que se despontam dentro daquele ciclo bioquímico, dentro daquela rota metabólica, dentro daquele mecanismo proteico, tá? Então, essas moléculas podem ser caracterizadas como possíveis biomarcadores para aquela determinada comorbidade ou para aquele determinado processo bioquímico. Tá bom. E aí, a gente está falando de bioquímica, está falando de processos biológicos, mas como que a química analítica, que é a minha área de atuação, contribui para isso, né? Então, aqui, a gente tem trabalhado no nosso grupo com técnicas analíticas bem específicas, né? Que são as técnicas de separação, chamada de cromatografia, e as técnicas de identificação, como a espectrometria de massas. Então, são duas técnicas que a gente costuma dizer que dentro da química analítica é o casamento perfeito das técnicas, porque a cromatografia permite a separação das espécies. Então, dentro de uma mistura complexa, onde a gente tem vários componentes, usando a cromatografia, a gente consegue separar e isolar esses componentes. Mas a cromatografia em si, ela não me dá a resposta de quem são esses componentes que foram separados.
E aí entra a espectrometria de massas. A espectrometria de massas permite a gente fazer a elucidação daquelas estruturas que foram separadas, daquelas moléculas que foram separadas, isoladas cromatograficamente. Então aqui a gente tem a cromatografia gasosa, a cromatografia líquida e também a eletroforese capilar, como técnicas de separação, técnicas instrumentais de separação. Acho que está meio ruimzinha a projeção aqui, está um pouco desfocado, mas são essas 3 técnicas principais. Então, nós temos aqui um momento onde ocorre a separação dessas espécies e, na sequência, a espectrometria de massas entra como uma ferramenta para a identificação dessas espécies que são separadas. Tá? Então, o nosso grupo tem a expertise, tem trabalhado com todas as aplicações relacionadas a essas técnicas. E uma dessas aplicações diz respeito às ciências ômicas, né? Onde a gente pega uma amostra complexa, como, por exemplo, um plasma, um sangue, um fluido biológico qualquer, e a gente consegue, através da cromatografia, separar essas entidades lá dentro, né? E a espectrometria de massas, identificar e caracterizar todas essas espécies que foram separadas. Então, a gente trabalha muito nesse sentido aqui, da otimização, da separação, mas o nosso trabalho maior é pós-análise. Tá? Então, depois que a gente fez todo esse trabalho de bancada, que a gente conseguiu otimizar, fazer a separação, fazer a identificação, que não é fácil, né? Os meninos estão aqui, meus alunos estão aqui para confirmar, nós vamos para o pós, que é pior ainda. O pós, a gente trabalha com a identificação dessas espécies, então nós vamos lá buscar o que temos ali de distoante ou de similar entre essas amostras, entre as análises realizadas. Fazemos toda uma estatística em cima desses dados, então nós tratamos os resultados, né, que são os nossos espectros, tratamos isso e depois fazemos uma estatística, aplicamos para a gente. A parte de data science é tão importante quanto o analista em si, então trabalhamos muito nessa parte de interpretação desses dados e análise estatística, identificados componentes que são de interesse, que podem ser possíveis entidades moleculares que nos interessam, nós vamos para as plataformas de identificação, tá? Então nós temos também aí o apoio de diferentes plataformas, algumas gratuitas, outras não, que nos permitem fazer algumas inferências, confirmar a identidade daquelas substâncias que nós estamos analisando. E depois a gente vai para a parte mais complicada e mais necessária, que é a identificação daquela molécula dentro do organismo que ela foi identificada. Então, não adianta eu fazer uma análise e identificar que achei substância X dentro daquela amostra. Essa substância X é uma possível biomarcadora para aquela doença, mas não há a menor possibilidade bioquímica e biológica daquela substância estar presente. Tá? Então, aqui, não basta a gente analisar, chegou no resultado, achamos a entidade. Essa entidade tem que fazer um sentido biológico de estar presente dentro da nossa amostra, dentro daquele organismo. Tá? Então, isso significa que a gente está validando o nosso dado, o nosso achado, né? Então, eu achei aquela molécula dentro da minha amostra e ela é passível de estar presente ali, ou seja, alguma modificação bioquímica, alguma alteração em um processo biológico é capaz de produzir aquela molécula específica que foi identificada, tá? Então, isso de forma bem simplista é basicamente o nosso processo todo de análise, né? Então, a gente vai para a bancada, a gente faz a análise, otimiza o método, e depois isso dá 3 meses de análise, e depois a gente passa 1 ano, 2 anos nessa interpretação, tá? Então, assim, é um processo bem demorado, esse nosso da busca desses identificadores.
E eu falei para vocês da cromatografia. A cromatografia, ela separa essas espécies, mas uma das vertentes atuais, né, que a gente tem buscado também trabalhar, é mitigar um pouco o uso da cromatografia, né? E eu vou acabar com a minha carreira, né? A minha formação inteira em cromatografia, eu venho aqui falar que a gente está tentando acabar com a cromatografia. Mas por que isso? Porque os métodos de separação, a grande parte deles, mesmo os mais atuais, mais miniaturizados, eles eles demandam uma grande quantidade de amostra, utilizam grandes quantidades de solventes, que ao longo do tempo geram uma grande quantidade de resíduos, e isso contraria um pouco os princípios da química analítica verde. Então, a gente tem buscado alternativas aos métodos de separação. E uma das alternativas, a gente pode destacar aqui, é a técnica shotgun, que é uma infusão direta, é um modo de análise direto por espectrometria de massas, onde a gente tira a cromatografia da jogada, a gente tira ela do processo. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter um bom preparo de amostras. Por quê? Né? A cromatografia não está ligada à espectrometria de massas porque eles têm afinidade, são bonitinhos. Não é isso, né? Tem toda uma razão de ser. Porque a espectrometria de massas é uma técnica que ela trabalha com as medidas de relação massa-carga, né? Então, o tamanho da molécula, a sua carga, tudo isso está relacionado à capacidade de separação e à identificação da espectrometria de massas. E ela é uma técnica que sofre com a presença de outras entidades com a capacidades ou massas próximas ou capacidade de ionização similar. Então, ela tem muito o que a gente chama de efeito de supressão iônica. Então, a cromatografia entra para separar essas entidades para minimizar esses efeitos de supressão iônica. Tá? Então, esse é o principal motivo dessas técnicas combinarem tanto. A cromatografia tira o que faz mal para a espectrometria de massas, vamos dizer assim, de forma bem lúdica, né? E para a gente fazer a análise direta por espectrometria de massas, então, sem a necessidade da cromatografia, a gente precisa de um preparo de amostra que seja eficiente, que mitigue também o efeito dessas espécies que são supressoras da ionização e que vão impedir a eficiência da nossa análise, tá? Então, dentro dessas técnicas, a gente trabalhou com o que a gente chama de shotgun lipidomic, que é a análise de lipídios por infusão direta. Então, a gente estabeleceu um protocolo de análise, um protocolo de preparo de amostra, que nos permite fazer análises de lipídios de forma direta, por infusão direta por espectrometria de massas. Isso permite que a gente aumente a frequência analítica, ou seja, consiga fazer mais análises no mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, uma análise cromatográfica, uma corrida cromatográfica, ela dura em torno de 10 minutos, se ela for, dependendo da complexidade da amostra, em média, uns 10 minutos de análise. Mais a parte de aquisição da espectrometria de massa, que é direta, a gente vai gastar aí, entre uma injeção e outra, uns 15 minutos de análise. Se eu tiro a cromatografia, a espectrometria de massas ela é contínua. Então, à medida que eu tiver capacidade de infusão dentro do espectrômetro de massas, eu vou conseguindo retirar esses dados, eu vou conseguindo fazer essa análise. Tá? Então, um tempo que eu gastava lá de 15 minutos para uma análise, por infusão direta a gente consegue, às vezes, até 5 análises, até 10 análises no mesmo período, na mesma faixa de tempo. Então, isso aumenta muito a nossa frequência analítica. Esse menor tempo de análise, em razão de não requerer a separação. Tá? E aí a gente conseguiu fazer a detecção de diferentes espécies de lipídios, no caso aqui, a depender da sensibilidade do equipamento e do nosso preparo de amostra, de quão eficiente foi o nosso preparo de amostra. Outro ponto que eu vou mostrar aqui ao longo da minha apresentação é uma das vertentes também dentro da espectrometria de massas, que é a chamada MALDI MS Imaging.
MALD é a desorção e ionização a laser assistida por matriz. É uma das formas que a gente tem de fazer a introdução das espécies dentro do espectrômetro de massas. Tá? Como que funciona essa técnica? Nessa técnica, vou falar especificamente aqui do imageamento, né, da técnica de MALD para imageamento por espectrometria de massas. A gente utiliza na amostra uma aplicação de uma matriz, que é um composto químico que a gente deposita sobre essa plaquinha contendo a nossa amostra. A gente tem a presença de um laser e de um fluxo de solvente a alta pressão aqui, tá? Então, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. E aí, o que nós temos? Nós temos a amostra que foi previamente misturada com essa matriz. Quando a gente incide o laser, há uma transferência de energia do laser para a matriz e uma reação, do tipo uma reação em cadeia, em que há transferência da matriz para os elementos químicos presentes na nossa amostra, favorecendo a ionização dessas espécies, a formação desses íons. Com o auxílio desse fluxo de solvente aqui, desse spray de solvente, a gente favorece a desorção dessas espécies carregadas. Essas espécies carregadas são atraídas para o interior do espectrômetro de massas, então a gente tem a possibilidade de detectá-las, tá? Então aqui, isso também de forma bem simples, né? Tentando explicar para vocês o procedimento do MALD. Dentro dessa plaquinha, contendo a nossa matriz e a amostra, a gente consegue fazer uma varredura, né? Essa varredura é uma leitura pontual dentro da nossa região da placa ali, tá? Então, a gente divide essa placa em micro-regiões e nós vamos fazendo espectros de massas, obtendo espectros de massas pontuais. Em cada eixo desse XY, em cada ponto XY desse, a gente consegue gerar um espectro. Essa região que a gente delimitou aqui, para a gente interpreta esse espectro gerado como um pixel gerado para aquela região, tá? Então, eu consigo fazer vários espectros de massas em cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aqui na nossa amostra. Aí, depois de um longo percurso de tratamento desses dados, a gente consegue pegar esses espectros e gerar o que a gente chama de imagens químicas. Essas imagens químicas, na verdade, elas me dizem respeito a determinadas moléculas, como que elas estão distribuídas espacialmente dentro daquele tecido. Então, eu consigo ver a localização daquela molécula específica que eu identifiquei, como que ela fica distribuída dentro daquele tecido. Tá? Então, aqui fica, vocês estão vendo essa imagem aqui, é até um corte de uma região cerebral de rato, fica bem bonitinha para a gente poder ver a localização dessas espécies. E aí eu já peço desculpa se as imagens são um pouquinho fortes, mas eu vou falar um exemplo do que a gente fez no nosso grupo relacionado ao carcinoma de células escamosas da cavidade oral. O Brasil é um país, né, onde a gente tem um grande número de profissionais, né, da odontologia. A gente forma bastante dentistas, né? Não gosto que a gente fala dentista, né? Profissionais da odontologia, mas a gente tem uma população, como se diz, uma população banguela. O Brasil é um país de banguela. Vocês já devem ter ouvido esse ditado, né? Esse termo. Não é pejorativo, tá? Não é, porque realmente a nossa população tem pouco acesso a esse serviço de saúde bucal. E aí o que acontece? O câncer da cavidade oral, quando a pessoa chega ao dentista, que é ele que faz esse primeiro diagnóstico, ele que visualiza e vê o potencial existência desse carcinoma, ele já está em estágio avançado. Tá? Então, quando a pessoa chega aí nesse serviço, já está bem avançado o estágio do câncer. Então, a nossa ideia com esse projeto era tentar avaliar possíveis biomarcadores para essa doença.
porque a gente pode, a partir desses biomarcadores, desenvolver novas ferramentas, como, por exemplo, sensores para testes locais, né? Então, sabendo que há uma molécula que é um indicativo para esse tipo de câncer, a gente pode buscar outras ferramentas também ali dentro da química para tentar fazer sensores para diagnóstico precoce desse tipo de câncer. E outro motivo, esse câncer, muitas vezes ele é subdiagnosticado. O profissional não entende, não consegue identificar a existência de um potencial carcinoma e acaba tratando como uma outra doença, e isso ajuda também a evoluir para estágios mais avançados. Tá? Então, aqui nós tentamos, em colaboração com a Faculdade de Odontologia, avaliar possíveis biomarcadores para esse tipo de carcinoma. Ele é ocasionado e agravado, né, pelo uso de tabaco, álcool, aquela goma de Petel e até HPV. Tá? Então, aqui nós propusemos nesse trabalho avaliar esse perfil lipídico e a possível diferenciação entre o tecido saudável e o tecido com câncer, né, o tecido doente, para a predição de possíveis biomarcadores. Os lipídios são moléculas muito interessantes do ponto de vista de estudos para carcinoma, de um modo geral. As pessoas se dedicam muito a proteínas, né? A gente vê muitos estudos de proteômica, transcriptoma, né? Do genômica. Mas os lipídios, eles são moléculas mais imediatas, de resposta imediata. Para vocês terem ideia, a gente, em qualquer quadro de infecção, há modificações lipídicas dentro do nosso organismo. Nosso organismo usa os lipídios como moléculas para recuperação. Tá? Eles atuam em várias rotas biológicas que podem auxiliar aí tanto na cura quanto na propagação da doença também. Então, o nosso foco aqui foi avaliar possíveis lipídios nesse circuito aí do carcinoma de células da cavidade oral, células escamosas da cavidade oral. Esse trabalho foi feito em parceria com a Faculdade de Odontologia, com a professora Nádia Costa e o professor Virgílio Roriz, que gentilmente fizeram todas as coletas das amostras que nos foram doadas. A gente teve aí em torno de 10 amostras saudáveis e 20 de câncer, inicialmente. Nós primeiramente, né, nós fizemos a análise usando aquela metodologia que eu expliquei para vocês, o shotgun, né, onde a gente fez um preparo de amostra, nós desenvolvemos um protocolo de preparo de amostra para a extração e pré-concentração da fase lipídica nessas amostras de gengiva que chegaram para nós. E nós desenvolvemos, não vou entrar em detalhes aqui, mas depois, se alguém quiser ver, esse trabalho já está até publicado. Nós desenvolvemos todo um protocolo de preparo de amostra e conseguimos fazer a análise direta da fase orgânica que continha os lipídios por espectrometria de massas. Feito esse trabalho, nós passamos para a fase árdua, né? Vamos dizer assim, pelo menos para nós, químicos, que adoramos uma bancada, a parte de tratamento de dados é mais árdua. Tá? Então, aqui a gente pega os dados, nós fazemos a estatística, temos alguns modelos que já são bem utilizados lá estatisticamente, o PLSDA e o OPSDA. Tá? Então, são modelos estatísticos que a gente trabalha para a identificação de possíveis moléculas discrepantes desse processo, que a gente consegue diferenciar o tecido saudável do tecido doente. Feito esse trabalho de identificação, a gente vai para a parte de tratamento de dados, onde a gente consegue fazer inferência com relação às moléculas identificadas, as possíveis moléculas identificadas, e para isso a gente usa algumas plataformas. Aqui no caso a gente usou a ProteoWizard e o GNPS, que são duas plataformas gratuitas, tá? No segundo momento, a gente vai, feito essa identificação, né, feita a análise
via shotgun. A gente passa, então, agora para avaliar a existência ou a distribuição dessas moléculas presentes ali no tecido através da técnica de imageamento usando o MALDI MSI. Tá? Então, para isso, a gente faz cortes do tecido saudável, do tecido doente, usando um criostato, um micrótono criostato. Colocamos na plaquinha, fazemos a deposição da matriz. Para a deposição da matriz, a gente desenvolveu um sisteminha LabMate, que a gente consegue, usando rejeitos de computador, a gente conseguiu fazer a construção de um spin coater, que a gente chama, né, que é para a deposição da matriz. Tá? Então, os meninos aqui trabalharam muito arduamente, depois vou mostrar umas outras imagens para vocês, mas a gente conseguiu construir esse sisteminha de aplicação de matriz. E levamos para análise por espectrometria de massas. Aqui no caso a gente usou um espectrômetro de massas de ultra alta resolução, capaz de fazer inferência dessas moléculas de forma mais assertiva. Tá? Então, para essas técnicas, eu não mencionei, a gente precisa de equipamentos de maior resolução, né, os espectrômetros de massas de maior resolução, que são capazes de fazer atribuições ou fazer inferências às moléculas de forma mais assertiva, com menor erro. E aqui os resultados, né? Para esses testes que nós fizemos usando o shotgun, nós validamos o protocolo de preparo de amostra, avaliamos as principais figuras de mérito da metodologia. A gente precisa confirmar que a nossa metodologia é confiável, é robusta, então tem uma série de parâmetros analíticos que a gente tem que avaliar. Nós fizemos e usamos a Anvisa como guia, como referência para essas medidas, então todos os valores têm que estar dentro do que é preconizado pela Anvisa para bioensaios. E nós avaliamos aqui os diferentes tipos de preparo de amostra, 2 tipos de preparo de amostra, 2 fases, e conseguimos valores para esses lipídios dentro do que é preconizado aí pela Anvisa, tá? De limites de quantificação, de precisão e exatidão da metodologia desenvolvida. E aqui são os resultados que acho que é o mais interessante para a gente, né? Então, aqui são os espectros de massas obtidos, tanto no modo positivo quanto no modo negativo, que são condições de análise específica da espectrometria de massas. E aí, aqui, o tratamento de dados que a gente fez, o PLSDA, né, a análise das componentes principais, e a gente consegue ver que a gente conseguiu discernir, né, ou separar bem os 2 grupos. Aqui a gente tem as amostras saudáveis e aqui as amostras doentes. Então, a gente conseguiu agrupar. Isso mostra que a gente tem compostos lá, né? Temos moléculas dentro dessas amostras que permitem a diferenciação dos grupos. Tá? Então, a gente conseguiu diferenciar o que é saudável do que é doente. Tá, mas agora, quais são essas moléculas, né? Quem diferencia o quê? E aí a gente vem aqui para esse outro gráfico, não está muito bom para vocês enxergarem, acho que a projeção está pequena, mas aqui a gente tem a coluna do saudável, aqui do doente, e quanto mais próximo dessa linha aqui, quanto mais próximo da escala tiver, essa molécula tem um peso, ou essa variável tem um peso maior para a diferenciação daquele grupo. Tá? Então, a gente consegue ver aqui que nós temos alguns íons, como no caso desse aqui, nem eu estou conseguindo enxergar para falar para vocês o número, mas esse íon aqui, ele é interessante tanto para a separação do grupo saudável, quanto para a separação do grupo doente. Tá? Então, eu consigo, usando essa molécula, favorecer a separação dos 2 grupos. E esses foram os lipídios que nós conseguimos identificar como moléculas com peso interessante para a separação dos grupos, tanto dos lipídios
tanto das amostras saudáveis quanto das amostras doentes, tá? Então, dos dois modos que nós fizemos a análise, no modo negativo e no modo positivo, nós conseguimos identificar esses lipídios, essas moléculas, como potenciais discriminadores dos grupos. Então, agora eu sei quem que está fazendo a separação dos grupos. Aí a gente vai para o outro protocolo, que é o do MALDI-MS. E aí eu vou buscar essas moléculas dentro do tecido que eu tenho, dentro da amostra que nós temos ali de tecido. E aí a gente usou algumas dessas moléculas, aqui também está marcando aqui qual foi o lipídio e como que esse lipídio está distribuído, tanto no tecido saudável quanto no tecido doente. Então, a gente vê aqui para o tecido doente a prevalência de alguns lipídios e a ausência de outros que estão caracteristicamente bem marcantes dentro do grupo saudável. E aí a gente consegue gerar o que a gente chama de uma imagem química. Então, é essa a mágica aqui das imagens químicas. Esse é no modo positivo. Então, é isso que a gente tem feito aqui, né, com relação a esses potenciais biomarcadores. Então, eu gosto muito de frisar potenciais biomarcadores, porque vocês viram o nosso grupo. Nós tivemos 20 amostras. 20 amostras de uma população local, de uma população que frequenta a clínica da UFG, do Hospital Odontológico da UFG. Para a gente afirmar que realmente esses lipídios são biomarcadores do carcinoma de células escamosas da cavidade oral, a gente precisa aumentar esse N, propagar isso para diferentes tipos de população. A população que vive aqui em Goiás não tem alterações biológicas ou tem exposições e, vamos dizer, tem um comportamento biológico distinto de uma população africana, de uma população europeia, que está expostas a outras fontes de contaminação, outra alimentação, tudo isso interfere. Então, a gente precisa ampliar esse grupo, ver se realmente essas moléculas persistem, né, na prevalência desse tipo de carcinoma em outros grupos de outras populações, para que a gente possa afirmar realmente que esses lipídios são biomarcadores para essa doença. Mas é assim que se começam os estudos de biomarcadores, fazendo um estudo local e depois a gente vai ampliando. Nem só de carcinoma vive o homem, né? Então eu vou só passar aqui para vocês o que a gente tem feito aqui também de imageamento. Esse trabalho agora foi recém-aceito, né? Então já estou dando spoiler da publicação que nós vamos ter aí em breve, já foi aceito e está na fase de preparação, mostrando o spin coater que a gente desenvolveu. Esse trabalho foi realizado pela doutora Lanaia Ítala, lá do nosso grupo. Ela acabou de defender também, recém-doutora. Durante seu doutorado trabalhou com essas técnicas de imageamento e ela quis mostrar esse sisteminha que nós desenvolvemos lá no nosso laboratório para as diferentes aplicações. Então, aqui ela avaliou possíveis biomarcadores para a doença de Alzheimer em tecido cerebral de camundongo. Então, aqui feito em parceria com o pessoal do Instituto de Ciências Biológicas, do professor Paulo Guedini, onde a gente induz a doença no camundongo e depois ela fez os cortes no cérebro dos ratinhos e avaliou a presença desses possíveis marcadores aqui, desses potenciais marcadores para a doença de Alzheimer presentes ali no tecido do ratinho, do cérebro do rato. Também, avaliando a eficiência da técnica, ela avaliou moléculas nas fatias de cenoura, então mostrando que é possível a gente fazer em diferentes tecidos, não só tecidos humanos, né, mas também tecido vegetal. Ela fez aqui glutamina, ácido clorogênico, sacarose e beta-caroteno presentes, a distribuição dessas moléculas na cenoura. E também a hexose e ácido cítrico, esses outros dois aqui
esses dois palavrões, né? Vocês gostam dessas estruturas químicas nossas. E no morango, em fatias de morango. Então, aqui vocês conseguem ver a dispersão. As cores, a gente que põe, tá? A gente escolhe qual cor quer. Então, aqui ela colocou o vermelhinho para combinar com o morango e lá o laranjinha. Com isso, a gente conseguiu mostrar a eficiência desse spin coater que a gente desenvolveu, uma boa reprodutibilidade, a versatilidade da técnica para avaliação da presença e geolocalização desses marcadores, né, dessas moléculas dentro do tecido. É uma alternativa acessível, né, a sistemas comerciais. Sistemas comerciais existem, não precisa produzir, não é todo mundo que precisa produzir. Quem tem dinheiro pode comprar um comercial, mas é bem caro. E o que eu gostaria de apresentar para vocês aqui é um pedacinho do que a gente faz lá no grupo. A gente faz tudo que vocês imaginarem, assim, chega para a gente abraça o desafio. Então, a gente tem um grupo grande, diverso e que adora esses desafios. Se não adora, obedece muito bem o orientador e orientadora e acabam abraçando essas ideias. Essas metodologias são ferramentas em potenciais, como eu disse para vocês, a ciência é uma construção. A ciência não tem respostas imediatas, mas a gente está aqui tijolinho a tijolinho tentando construir algo melhor aí para a sociedade. Quero agradecer a todos pela paciência, pela presença e pela paciência. Agradecer ao professor o convite. É uma honra, como eu disse, mencionei anteriormente, falar para essa plateia. E esse é um pouquinho do nosso grupo, né? Um grupo grande. Eu divido a coordenação desse grupo com o professor Boniek, que é meu colega desde 2013, quando a gente ingressou. Estamos nessa caminhada juntos e convido a todos vocês a conhecerem e visitarem o CEMEP, nossa nova casa. Estamos à disposição para auxiliá-los no que for possível. Dinheiro eu não tenho, tá? Mas o resto a gente dá um jeito. Muito obrigada. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, né, antes. Desculpa vocês. Não, excelente. A gente viu uma técnica aí que a gente não está acostumado, né? Excelente, obrigado, professor André. Estamos abertos para perguntas. Enquanto vocês estão pensando, a gente recebeu uma lá do Instagram, né? Me passaram aqui enquanto vocês estão pensando. Eu não sei exatamente qual que é o nome da pessoa que mandou essa pergunta. Está aqui um Fresh Ketlin, não sei quem que é, mas lá no Instagram ela perguntou se você poderia responder qual que é a melhor metodologia para fazer uma limpeza em amostras biológicas, urina, plasma, soro e outros. Nossa, é uma pergunta tão complexa quanto a matriz. Porque cada matriz vai depender muito do que a pessoa quer analisar dentro daquela matriz. Então, eu tenho que olhar para a matriz, mas eu tenho que olhar para o meu analito-alvo. Então, eu preciso saber se é uma espécie polar, se é uma espécie apolar, qual a interferência que essa espécie pode sofrer, se é uma espécie que ioniza ou não ioniza. Aí a gente vai ter diferentes abordagens a partir das características físico-químicas, tanto do analito quanto da matriz que eu quero analisar. Em geral, assim, as técnicas mais usuais são a extração líquido-líquido e a extração em fase sólida, são as chamadas técnicas convencionais, né? E aí, cada uma dessas técnicas, elas vão ser mais indicadas para determinado tipo de analito-alvo, né? Então, depende, não tem uma resposta pronta para isso, vai depender muito do que se almeja. Mas a minha dica sempre que você vai começar uma metodologia química, que você tem que fazer uma extração, você tem que olhar para a sua molécula antes. Tem que saber o que você quer. Olhar os parâmetros físico-químicos é essencial para você saber se você vai ter sucesso ou não naquela técnica. Não tem receita pronta.
Cada caso é um caso, então. Cada caso é um caso. Perguntas? Fernando? Boa tarde, muito boa apresentação, muito obrigado pela sua vinda aqui no Instituto de Física. Eu fiquei mais interessado nesse Made in Home, o que vocês construíram no laboratório. O Spin Coater. Spin Coater. É possível você pegar amostras de alimentos da agricultura e identificar agrotóxicos, porque pode ser a limitação aí, o tamanho das moléculas e tal. Porque vocês fizeram com cenoura e com morango e identificaram algumas distribuições de algumas moléculas. Eu estou mais preocupado com moléculas agrotóxicas, principalmente no morango mesmo, que é uma das frutas mais castigadas aí, algumas leguminosas. É possível? Obrigada, Hernani, pela pergunta. Sim, tá? Realmente tem a limitação do tipo de equipamento que a gente vai usar em razão da massa da molécula, tá? Então a gente tem alguns equipamentos que respondem a moléculas menores, outros equipamentos que respondem a moléculas maiores. A gente tem uma certa limitação, vamos dizer, não, de eficiência de resposta desses equipamentos limitados à massa, mas é possível sim. A gente tem trabalhos no grupo justamente fazendo isso, essas determinações da localização desses pesticidas dentro de amostras de frutos, né? Até um trabalho de um ex-aluno do professor, de um egresso do professor Boniek, que ele fez a determinação de patulina na maçã. Então, é totalmente possível da gente realizar essa determinação, sim. Para essas moléculas menores, a gente às vezes nem vai para a técnica de molde, a gente vai para uma outra técnica que é a UDESE, que não necessita dessas matrizes, da deposição da matriz. A gente consegue fazer de forma direta, tá? Que é o assunto para outra apresentação. Se você puder fazer a pergunta alto, se puder fazer aqui, melhor ainda. Assim o pessoal no Instagram, que estiver ao vivo aí com a gente, sabe o que você está perguntando. Obrigado, André. Excelente apresentação. Eu vou tentar fazer a pergunta. Naquela imagem que você mostrou do câncer, você então faz a sua análise e separa as moléculas. Você poderia falar, por exemplo, o que caracteriza uma molécula ou um conjunto de moléculas caracteriza aquele tipo de doença? A pergunta está um pouco confusa. Sim. Assim, não, mas acho que eu se entendi. você pudesse fazer uma análise prévia do ser humano, né? Faz uma análise prévia e aí se identificar aquela molécula e dizer, olha, existe uma possibilidade de você chegar a ter esse tipo de câncer. Mas você não mostrou as moléculas, eu estava interessado na verdade, eu mostrei, porque mostrou? Elas não está muito visível. Nossa, não consigo. São íons, são moléculas íons, orgânicas? São moléculas orgânicas ionizadas. Ionizadas? Então, via de regra, elas são ionizadas. Isso, essa tabela. Aqui nessa tabela. São todos os lipídios que foram identificados. São todos lipídios que foram identificados. Está pela sigla, mas são já nomes comuns para os lipídios, nomenclatura lipídica. Isso. São moléculas, não? São moléculas, lipídios, moléculas grandes. É que na minha cabeça, moléculas... Você está pensando em estruturas pequenas, né? Essas são macroestruturas. Isso. Na sequência que o Tércio perguntou, eu não tinha entendido isso. Tem que ser ionizado mesmo? Tem que ser ionizado. Senão a técnica não funciona. Porque igual eu falei lá no início, a matriz, ela serve para isso, para essa transferência de energia, para conseguir formar os íons. Então, a matriz absorve a energia do laser e transfere para a molécula para fazer a ionização. Tá certo. Então, e eu tenho que saber
de antemão a molécula que eu estou procurando? Não. Ou simplesmente eu jogo lá e vejo o que tem? Você joga lá e vê o Contanto que que tem. seja íons. Isso. Que é carcinogênese. Vai aparecer um monte de picos, um monte de um monte de sinal, coisa e tal. e aí é a parte que eu falei do nosso tratamento de dados. Então. Aí a gente tem que fazer uma filtração ali daqueles dados, um tratamento daqueles dados, para poder fazer a identificação desses lipídios. Espectrômetro de massa, né? Então precisa, para força de Lorentz, precisa ter carga. Né? Acho que o Giovanni queria fazer uma... É isso aí, precisa ter carga, senão não funciona, não. Era senão isso não vai fazer, também? senão não vai separar, não. Isso. Pode. Pode, tudo isso. Tudo isso é um universo possível dentro. Ah, sim. Ah, desculpa, pra gente passa despercebido isso mesmo. Então toda esse universo, né, se é multicarregado, se é monocarregado, você vai otimizando de acordo com as energias, com parâmetros instrumentais, você vai ajustando para você obter uma intensidade de sinal melhor, mais adequada. Então, você pega uma intensidade ou uma quantidade de picos maiores, então você vai fazendo esses ajustes. Acho que os meninos estão aqui que trabalham mais, põem a mão na massa, pode dizer melhor do que eu isso, mas é um processo de otimização. Essa otimização a gente geralmente faz com padrões. Então são soluções de moléculas já existentes, já com pureza, e a gente consegue fazer esse ajuste. Então eu quero ver lipídios. Então eu uso um mix de lipídios comercial e posso fazer esses ajustes no equipamento para obter a melhor resposta do meu equipamento. Mas aí quando eu vou para a amostra, eu vou usar essa resposta, eu vou ter diferentes moléculas lá dentro, eu vou ter outras espécies lá dentro, e aí depois que vem a parte desse tratamento de dados, para conseguir identificar o que é lipídio, conseguir certificar que realmente se trata daquela espécie. Então a gente faz o que a gente chama de fragmentação, né? A gente não é uma fragmentação, que a gente quebra essa molécula e vê os diferentes pedaços dessa molécula. Então a gente quebra ela e através dessa construção desses pedaços você consegue montar esse quebra-cabeça e confirmar que realmente é aquela estrutura, tá? Então, de forma bem simples, aí, é basicamente isso que a gente confirma através desses espectros de fragmentação, que é aquela entidade que a gente está avaliando, tá? E os parâmetros a gente otimiza de forma usando esses padrões, né? Quando a gente não tem padrão, aí os meninos vão na fé, na matriz, direto na matriz, e vai vendo o sinal, o ruído ali, vendo o que realmente consegue otimizar dentro daquela matriz, dentro daquela amostra, né? Então é um processo árduo, é demorado essa otimização quando a gente não tem informação nenhuma. Com relação ao modo de ionização, modo positivo e modo negativo, é quando a gente forma cátions e quando a gente forma espécies carregadas positivamente ou desprotonadas. Então a gente consegue atrair, é uma voltagem dentro do espectrômetro que você favorece a atração dessas espécies de carga contrária. Tá? Então é para pegar quem está com carga positiva, é para pegar quem está com carga negativa. Então você faz um chaveamento lá dentro do equipamento que você consegue selecionar. Então, tem espécies que favorecem uma ionização no modo positivo e tem espécies que favorecem uma ionização no modo negativo. Por isso que a gente analisa os dois, para ver qual espécie, seja ela positiva ou seja ela negativa, vai favorecer a gente discriminar os dois grupos. Bom, o pessoal que está no Instagram, a gente agradece demais as perguntas, mas algumas são muito específicas. E aí a sugestão que a gente dá é que vocês, se a professora Andréa permitir, é mandar uma mensagem direto para a professora Andréa, tem um e-mail dela ali no site, ou lembrar de vir presencialmente. É muito bom vir presencialmente, que aí não tem escapatória. Aí você faz a pergunta aqui na hora e a professora ou o professor responde ali na hora. Acho que temos mais perguntas aqui.
Oi. Uma pergunta que me surgiu depois que o Giovanni falou é o seguinte: teoricamente eu posso ter, em princípio, né, eu posso ter diferentes moléculas com iguais razão carga-massa, o que vai fazer ter o mesmo desvio dentro do espectrômetro. Isso. E como é que você distingue? Na verdade, aqui a gente acaba pegando um sinal médio. A gente muitas vezes não distingue, né? A gente não separa o que a gente tem isótopos, a gente pega ali o sinal médio daquela espécie, daquela massa-carga. Não, com átomos eu ainda consigo entender, mas a hora que você vai para uma molécula tão grande quanto o lipídio, uma proteína, a coisa é mais complicada, né? A proteína vai depender muito da carga, né? Então você consegue separar em monocarregada, bicarregada, policarregada. Dá para separar isso? Consegue. Você consegue. Não, aí dá para distinguir baseado na massa. Se dá para separar agora, a carga. Se você tem isótopos, você não vai conseguir ver aqui, né? Ele, na verdade, ele faz um balanço ali da média daquela molécula. Não, mas se dá para separar a carga, aí está respondida a minha pergunta. Sim. Então tá certo. Ainda nessa identificação de pequenas moléculas, moléculas antioxidantes, é possível fazer? Porque eu estou fazendo uns trabalhos aí, pegando até café mesmo. Café tem muitas substâncias antioxidantes. E você não sabe não é cafeína. Eu já fiz o teste, não é cafeína. São outras moléculas que saem do grão do café, vai para a fase líquida, e eu faço o experimento, só que não dá para saber quais são as moléculas. Esse é o drama lá de fazer uma publicação, porque o cara, mas que moléculas são essas, né? E também nós temos agora uma máquina nova, né, que você tira o café de coador e café expresso. Inclusive eu vou até usar essa máquina aí para terminar o estudo, porque antes eu só tinha o expresso, agora eu posso comparar da mesmo grão, da mesma matriz, se tem o café do coador lá que sai, não é isso? Qual é a atividade, o potencial antioxidante dessas moléculas. É possível você identificar essas moléculas, porque aí é uma matriz com 1001 moléculas e tudo mais. É possível. A espectrometria de massas é uma ferramenta passível de ser usada para essa finalidade, mas eu acredito que em termos de identificação, né, você precisa fazer uma separação. Aí, nesse caso, eu recomendo fazer a análise cromatográfica acoplada à espectrometria de massas, porque é uma matriz muito complexa o café. E o que você quer ver? No mel não. O mel eu prefiro não trabalhar. O café ainda vai. Agora o mel... Professor Saviano. Excelente pergunta, Silviana. Obrigada. Na verdade, aqui o que a gente fez foi qualitativo. Então, a gente só identificou, né? E aí, através dessa identificação, separa o grupo doente do grupo não doente, né? Então, foi isso que a gente fez. Mas você está corretíssimo no seu raciocínio. Eu posso achar aquela molécula que é marcador para o grupo doente presente num grupo saudável, talvez. E ela está numa concentração tão baixa que ela não é proeminente e a pessoa não tem o câncer, né, o carcinoma. É possível de acontecer isso sim. Então, a gente precisa de um estudo qualitativo e um estudo quantitativo. A Lanaia, no seu trabalho de doutorado, ela fez a análise quantitativa dos biomarcadores para Alzheimer. Então, ela desenvolveu metodologia para análise quantitativa. Mas nesse nosso caso do câncer específico, do carcinoma, nós fizemos só qualitativo. Então, é um próximo passo avaliar quantitativamente. Permite.
Permite, a gente consegue fazer uma quantificação relativa. Você pode adicionar um padrão dentro dessa amostra, um padrão de concentração conhecida e comparar se eles têm a mesma intensidade de ionização. Você consegue comparar quantitativamente a concentração de um em relação ao outro. E isso é permitido pela Anvisa. A Anvisa permite você fazer estudos quantitativos indiretos dessa forma. Então, agora eu fiz uma pergunta, como pode? Né? André, deixa eu aproveitar aqui que eu estou coordenando hoje. Né? Na hora que você está fazendo a preparação de sistemas biológicos, por exemplo, ali vocês fizeram um tecido de cérebro. Então, alguém fez uma preparação do tecido de cérebro. O que tinha de particular no tecido ali? Foi um micrótomo que você usou? Ele foi trabalhado com algum líquido antes? Se você chegar, por exemplo, a gente tiver um modelo com modelo tumoral, a gente pode pegar um tecido de tumor e passar para vocês. O que a gente precisaria para fazer uma colaboração? Ou como é que funciona o laboratório, se vocês tiram alguma coisa específica? Vamos supor, eu tenho algum marcador específico da proteômica. Uma proteína específica que eu queria fazer um mapa, eu sei que está lá, sob determinada condição, ele superexpressa mais ou subexpressa. Você consegue fazer um mapa com molde? Sim. Poderia fazer um comentário a respeito disso? Sim. E da preparação da amostra em si também, e da colaboração. Outro gargalo da nossa análise, porque a gente usa tecido fresco. Tá? O que a gente tem de muita amostra é tecido parafinado. Recém-retirado. Ou fazem placa, retiram para fazer histologia, então isso tem um volume grande de amostras, né? Mas o tecido fresco, eu preciso que assim que é feita a coleta, congelar ele no menos 80. E aí depois a gente vai para o criótomo, né? Para o micrótomo, fazer os cortes a baixa temperatura. Então esses cortes são feitos ali, se eu não me engano, é menos 20, né? Que vai o criostato, né? Até menos 80 também. E aí a gente faz esses cortes a baixa temperatura para fazer laminar. Temos. Legal. E aí a gente faz esses cortes e monta na placa. E depois vem com a matriz depositada, porque as placas que são feitas para histologia, né, que já tem fenol, que é depositado ali, esse fenol interfere na análise. Então a gente não pode usar essas placas. Aí a gente tem que fazer a coleta do tecido fresco, já congelar e depois fazer o corte lá para análise. Então, se tiver um órgão congelado, vocês conseguem fazer uma análise desse tipo? Isso. Caso chegar assim. E interessante falar, Andres, porque a gente coleta, por exemplo, eu quero tumor, né? No nosso caso ali, a gente queria o tecido doente, mas eu não coleto o interior do tumor. Eu sempre pego uma região limite para que eu tenha um controle. Então, eu tenho parte do tecido saudável e parte do tecido doente. Você até para a gente poder diferenciar isso, delimitar. Já que você não tem experiência do jeito que o histologista tem, o patologista de poder identificar a E região. depois a gente ainda pega um pedaço desse tecido e leva para fazer histologia. Então a gente confirma tanto a imagem pela espectrometria de massas e Mas também aí o tecido já não pela foi embora? histologia. Não, a gente já não é monta a exatamente placa. o mesmo tecido. Você pode pegar o tecido, já fazer o corte, porque ele está congelado, ele vai preservar. Não, sim, mas aí não é exatamente o mesmo. Você está aqui, cortou, porque você é destruído durante o processo desse, né? Mas é porque... É do tumor, mas... Não, a gente faz vários cortes. Eu não lembro as dimensões. Vocês lembram as dimensões? Mas meu ponto é que a distribuição, por exemplo, de uma proteína, ela pode estar espacial, tridimensionalmente. Na hora que você escolhe um corte, você, ao jogar o laser de alta potência e ionizar, você acaba retirando o tecido. Não é essa amostra, mas nesse mesmo tecido, nessa amostra, a gente faz várias réplicas dela. Aí uma dessas réplicas a gente manda para histologia. Com os controles, né? Com outros associados. Entendi. Aí acaba que um pedaço pequeno de tecido a gente consegue fazer várias placas. Entendi. E consegue fazer diferentes análises. Muito legal. Eu peço qual que é a porque dimensão foi particular desse? muito corrido, às vezes não ficou muito claro. Qual que é a claro. dimensão que vocês conseguem trabalhar? Acho que é 5 por 5 centímetros? Micrômetros? Micrômetros. 5 micrômetros por 5 micrômetros. A espessura são 5 micrômetros, mas o tecido ali, porque ali estava o cérebro é desse tamanhozinho aqui. Nossa, né? o cérebro era dá alguns muitas centímetros, fatias. tá certo? Né? Não, tá bom. Certo. Pessoal, como estão as perguntas? Tem mais alguma? O Anderson atrapalhou aqui na pergunta. Bom, lembrando aí a todos que nós vamos ter
daqui a pouquinho a reunião do conselho, né? Então todo mundo vai correr, eu acho que 12h30. E eu gostaria, em nome de todo mundo aqui do Café Consciência, agradecer a professora Andréia aqui. Eu que agradeço. Novamente, né? E lembrar a todos que semana que vem nós temos mais. Muito obrigado, André. Eu que agradeço. Oi, pessoal. Então não esqueça, semana que vem, Café Consciência também. E teremos um novo coordenador, pelo menos por dia. O professor Giovanni estará assumindo. Até semana que vem.